enfrentados pelos idosos no seu dia a dia. Isso que eu quero ressaltar são tópicos importantes. Quais são? A perda de contato com o mercado de trabalho. Isso eu vivencio no meu dia a dia. Hoje o preconceito realmente, ele fala mais alto, no bom sentido. O que diz? Hoje uma pessoa acima de 40 anos tem dificuldade em arrumar um trabalho no mercado de trabalho. E a gente sabe que esse preconceito existe, tem que ser debatido. Tentei fazer projetos de lei na casa para incentivar as empresas para contratar pessoas acima de 40 anos, porque essas pessoas realmente estão em busca de trabalho e têm dificuldade de se engajar no mercado de trabalho, doutor Kiko. Não, é verdade, é uma realidade. E a desvalorização de aposentadorias, pensões, o senhor que trabalha na parte... não, estou dizendo detalhes, o que faz. A depressão, o abandono da família, isso é importante, o abandono da família. A falta de projetos e atividades de lazer, além do difícil, doutor Otávio, acesso aos planos de saúde, entre outros, porque hoje um idoso para participar de um plano de saúde, as dificuldades são grandes, né, professor Reginaldo? São tópicos importantes. Às vezes, no dia a dia, somos procurados constantemente com idosos que querem ser internados no asilo por ser abandonado pela família. É triste, mas já presenciei esses dias 2 casos que me procuraram por total abandono. Enfim, a coisa é séria e nós temos que realmente tratar esse assunto com seriedade. Envelhecer não é um processo fácil, que muitas vezes causa depressão e desânimo, sendo comum vermos pessoas colocando idosos em casas de repouso, acabei de dizer, para não ter obrigação e cuidado com os mesmos. Uma falta de consideração e responsabilidade social. O Estatuto do Idoso é um mecanismo moderno e avançado de respeito à cidadania, que busca garantir aos idosos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, assegurando por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades para a preservação da saúde física e a saúde mental, e aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. Nessa casa, professor Reginaldo, o senhor fez um relato hoje de muitos projetos que o senhor trabalhou, e a gente tem feito constantemente muitos projetos, acessibilidade aos idosos. Nós temos que respeitar todas as classes, sem preconceito. E essa preocupação minha em relação à conscientização desse projeto é essa. O poder público municipal, ele tem a obrigação de promover mecanismos visando contribuir para essas melhorias. E que a Semana Municipal do Idoso será uma importante ferramenta para atingir esse objetivo, já que neste período serão realizados eventos recreativos, tudo que o idoso gosta, educativos e ainda atividades na área da saúde para beneficiar a população idosa. Trazer os idosos que se sentem acanhados por falta de oportunidade, além do ponto fundamental de conscientização dos indivíduos que ocupam outras faixas etárias, porque nós temos que nos preocupar, porque um dia estaremos na situação deles, sobre a importância dos idosos, de como eles devem ser respeitados e por que merecem tratamento especial. Resumindo, nós temos um Estatuto do Idoso que muitas vezes tem pecado em muitas situações, discriminando, deixando de lado os direitos daquele que realmente tem seus direitos. Finalmente, que são pontos fundamentais desse projeto, dona Neire, esclarecer a importância da experiência dos idosos, das suas participações no mundo atual, proporcionando a essas pessoas que muito contribuíram para a nossa cidade, momentos de cultura, de lazer, melhores condições de saúde e elevação de autoestima, principalmente autoestima. Nós já vimos muitos idosos realmente desgostosos com as suas vidas, com a vida, buscam talvez uma maneira errada de poder dar continuidade. Então, a intenção desse projeto é realmente tentar resgatar aquelas pessoas onde a autoestima está baixa, trazer essas pessoas para o convívio e poder fazer com que essas pessoas... Hoje o doutor Reginaldo sempre fala com relação de se equipar a educação, a informática, sempre o senhor debateu e sempre falou aqui na casa em relação a isso. Hoje eu vejo idosos que
que vê o computador, que via realmente uma televisão, um controle como um bicho, né, uma coisa estrondosa, que não fosse capaz de desenvolver alguma coisa, mas hoje eu vejo idosos manusear o computador, aprender, ter aulas de informática, poder interagir, isso é importante. Então é essa autoestima que realmente eu preocupo em poder fazer com que essa semana seja realizada. Então, no meu projeto vai ficar instituído no município de Barretos a Semana do Idoso, a ser comemorado anualmente na semana do dia 1º de outubro, data em que comemora o Dia Nacional e Internacional do Idoso. Então, esse 1º de outubro, a gente vai comemorar a Semana do Idoso, e dentro da minha lei, no artigo 2º, diz: a Semana do Idoso passará a fazer parte do calendário municipal. Então, nós realmente, todas as secretarias envolvidas, as ONG, temos aqui o Zé Geraldo, pessoas que ligadas a esses meios, poder divulgar, poder implementar e poder fazer com que haja realmente uma divulgação, uma preparação para poder atender esse importante projeto. São objetivos da Semana do Idoso, tem que estimular as atividades físicas e mentais nas pessoas da terceira idade. Isso é muito importante, é primordial em tudo, porque a atividade física realmente ajuda em muito com relação às pessoas da terceira idade. Conscientizar o idoso de sua importância, com fonte de experiências, importante papel na construção de uma sociedade com maior qualidade de vida. E no seu artigo 3º, sensibilizar os diversos segmentos da sociedade sobre o papel e a respectiva importância do idoso. Enfim, nós estamos aí detalhando o projeto. Eu sei que pelo horário, né, bem avançado, hoje tivemos muitos projetos importantes na casa, mas eu tenho certeza que os idosos que estão nos assistindo, eles saberão que isso vai ser muito importante quando da aprovação desse projeto. A Prefeitura Municipal poderá, através das secretarias competentes, incentivar as campanhas de apoio da Semana dos Idosos. É o que eu quero com esse projeto, com a participação da iniciativa privada. Muitos parceiros que eu tenho certeza que quando da Semana do Idoso poderão engajar nesse projeto, na aplicação de atividades, na aplicação de atrações para que possa realmente agregar o grupo. E no seu parágrafo único, Dr. Kiko, os órgãos públicos responsáveis pela coordenação e implementação da política municipal do idoso ficam incumbidos de promover a realização e a divulgação de eventos que valorizam a pessoa do idoso na sociedade. Então, eu tive a oportunidade de participar de vários eventos. Esse é o CCI, onde a dona Rita faz um bom trabalho, participei de encontros, Guilherme já esteve lá também, outros vereadores. É muito importante, é gratificante, são parceiros que ajudaram com doações na edição de livros, enfim, vários projetos voltados para os idosos. Tive também participação em outros projetos também relacionados com o Savenhago, onde realizavam as ginásticas nos supermercados, nos galpões. Enfim, é gratificante. A alegria dos idosos, doutor Otávio, olha a alegria, a satisfação de fazer a parte física. Esses são outros eventos também que tiveram feito pela Secretaria da Promoção Social, né? Então são razões que motivam a apresentação desse projeto, para cuja aprovação eu vou contar com o apoio dos meus colegas vereadores, porque acho muito importante nós estarmos aqui votando em projetos em todo sentido, seja ele, como eu disse, acessibilidade, terceira idade, seja ele projetos realmente que vêm ao encontro de toda a nossa realidade. Eu quero aqui, diante desse termo de um mandato que ainda falta 10 meses, estar ciente e consciente de que nesta casa tive a oportunidade em todos os sentidos de elaborar ou colocar projetos em votações de interesse de todas as camadas, seja na área de esporte com as crianças, seja da terceira idade, seja da acessibilidade, de necessidades especiais, enfim, nós estamos aqui realmente para poder atender toda a população. Então eu espero que meus colegas vereadores possam dar esse apoio, esse voto nesse projeto de lei, e aí nós estaremos junto com as secretarias competentes,
voltada para a terceira idade e também poder elaborar programas em parceria com a empresa privada para que os nossos idosos possam se conscientizar, ser mais valorizados e torcer e pedir para que as leis em nosso país sejam cumpridas. O Estatuto do Idoso é alguma coisa que eu ainda vejo um desrespeito muito grande em relação aos nossos idosos. Espero também em relação ao esporte, que seja colocado mais atividades, mais programas voltados para as pessoas da terceira idade. Senhor presidente, agora que tinha que discutir, muito obrigado. Continua em discussão, não havendo mais oradores, está em votação o projeto. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei. Ele estava... Não, ele estava em primeira. Você vai pedir segunda? Estava em primeira. Você vai querer falar em primeira e segunda também? Eu não... eu não aguento. O vereador Kiko Miziara solicita... O vereador Kiko Miziara solicita apreciação em segunda discussão na mesma sessão. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em segunda discussão o projeto. Não havendo oradores, está em segunda votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Pois não, vereador Leandro Anastácio. Redação final? Pode ser também, senhor presidente. Eu só gostaria de justificar o voto. O vereador Leandro Anastácio solicita apreciação da redação final regimental. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Senhor presidente, só justificativo de voto. Quero cumprimentar o vereador Euripinho pelo projeto. É um projeto que valoriza a terceira idade na nossa cidade. Nós já temos aprovados na casa inúmeros projetos voltados aos idosos, à terceira idade. Agora é melhor idade, né? Melhor idade. Nós apresentamos o ano passado até um projeto aumentando o número mínimo de vagas nos estacionamentos públicos e privados da nossa cidade. Tudo isso pensando nos idosos que são, como Vossa Excelência disse, hoje denominados melhor idade. Então, parabéns ao vereador Euripinho pela preocupação e por ter determinado esse dia no calendário oficial da nossa cidade, o dia voltado a eles. Projeto de lei número 40/2012, de autoria do vereador André Luiz Rezec e outros, que altera o dispositivo na Lei 3.939, de 28 de março de 2007. Quórum está por aprovação, maioria simples. Comissão de Justiça e Redação elaborou parecer pela tramitação. O vereador das comendas. O vereador Paulo Corrêa solicita dispensa da leitura do parecer, é regimental. Está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em primeira discussão o projeto. Vamos só explicar, André? Só explica. Para falar daqui, senhor presidente, Pois não. só que a comenda Chico Barreto e Ana Rosa, ela definia que eram 17 vereadores. Como nós estamos com 11, é só deixando que o número de vereadores, cada um indica um. Na próxima legislatura, passando para 17, volta a 17. Não precisa ficar alterando a lei cada vez que alterar o número. Então é uma por vereador. Só esclarece a lei. Tá certo. Se for para 17, serão 17 comendas. Senhor presidente, hoje é 17. Hoje se é tiver 11. mais um, aí é outra história. Tá certo. Não vamos votar nessa celeuma agora, não. E até lembrando os senhores vereadores que já podem procurar a secretaria já para indicar seus nomes. Vamos estipular aqui até o final de maio para já... Março, nós já estamos em março. Então até dia 30 de março já os senhores vereadores indicar seus homenageados. Pois não, vereador Kiko Miziara. Senhor presidente, a indicação nossa corresponde a um indicado para a comenda Chico Barreto ou uma indicada para a comendadora Ana Rosa. Eu gostaria de fazer uma sugestão que fossem os dois. É complicada a coisa, porque, por exemplo, fala assim, não me desanima assim, já começa assim.
O problema que eu vejo é que muitas vezes todos nós podemos indicar só mulheres ou só homens. E fica uma coisa muito incompleta, porque afinal são duas as homenagens. Nós pretendemos homenagear e dar uma comenda para os dois sexos. Então, quando inclusive eu fui indicar o meu homenageado, eu até estava procurando o outro nome do outro sexo, porque não, eu gostaria de homenagear fulano, cigano. E de repente eu estou sabendo que é só um. E houve aí um ano que só teve uma homenageada. Oi, Paulo? Pois é isso que eu estou sugerindo, que a gente faça isso e indique para os dois sexos, porque pode acontecer de terem 11 homenageados ou homenageadas, e de repente fica um negócio assim muito discriminatório, fica até doloroso para nós, né? Todo mundo indicou mulher aqui, né? Então, nobre vereador, como tá feita a sugestão, só para as pessoas que fique bem claro, a comenda Ana Rosa e Chico Barreto, ela é entregue de 4 em 4 anos, no último ano da legislatura do vereador, né? Diferente de títulos, diferente de cidadãos beneméritos, honorário, enfim. Como é uma comenda que ela é entregue de 4 em 4 anos, e cada vereador tem direito a fazer uma indicação, né? Então eu sugiro a Vossa Excelência, ou ao próprio autor do projeto, o André Rezec, que faça uma emenda para a segunda discussão, que dá perfeitamente para a gente votar ela na segunda-feira que vem. E aí cada vereador pode indicar um homenageado para a comenda Francisco Barreto para o Chico Barreto, e uma homenageada para a Ana Rosa, fazendo que com isso nós tenhamos 11 homenageados. Bom, se tiver que refazer, então vamos aprovar já em segunda discussão hoje, e a gente já monta um outro alterando, já... Então requer a segunda discussão. É regimental. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Mas se fizer para a próxima legislatura, corre o risco que o vereador Kiko está falando, de repente ter aqui 11 homens sendo homenageados esse ano, ou de repente 11 mulheres, ou um homem e 10 mulheres, ou vice-versa. Pelo menos aí fica... Está em segunda discussão. Não havendo oradores, está em segunda votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. O próprio André Rezec. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. O vereador Kiko Miziara solicita a apreciação da redação final, regimental. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Quem que vai apresentar o novo projeto? André? Neire, você faz... São 11 mulheres, 11 mulheres, 11 homens. Como é? Isso. Projeto de decreto legislativo de autoria do vereador professor Reginaldo da Silva, que concede título cidadão honorário de Barreiras ao professor João Bosco da Silva. Corte para aprovação, maioria qualificada, 2/3 membros da casa. A Comissão de Justiça e Redação elaborou parecer pela tramitação. O vereador professor Reginaldo solicita dispensa de leitura de parecer regimental. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em primeira discussão o projeto. Com a palavra o autor, professor Reginaldo. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente. Senhor presidente, eu quis prestar essa homenagem ao professor João Bosco da Silva, indicando para a concessão do título de cidadão honorário de Barretos. O professor João Bosco
Eu vou ler rapidamente aqui os dados da biografia. Ele nasceu em Lorena, estado de São Paulo, em 2 de junho de 1938, filho de Amélio Silva e Ricardina de Oliveira Silva. Casou-se com a senhora Vera Lúcia Martins e tem 4 filhos: José Luiz da Silva, Cláudia Silva, Ana Paula Silva, Antônio Cândido Martins da Silva e o enteado João Pedro Martins. Professor João Bosco é formado em Educação Física pela USP, fez mestrado também em Educação Física pela USP, foi professor da USP e professor também da Universidade Estadual do Paraná, de Londrina, onde exerceu vários trabalhos, como, por exemplo, coordenador de programa esporte, professor das disciplinas de Filosofia e Dimensões Sociais da Educação Física e Esporte, na Universidade Estadual de Londrina. Foi professor adjunto das disciplinas Introdução à Pesquisa Científica, em Educação Física e Voleibol, e etc. Tem várias publicações, como, por exemplo, Entenda a Lei Pelé, em coautoria com o Dr. Paulo Marcos Smith, em Londrina. Educação Física, Esporte e Lazer, Aprender a Aprender Fazendo, Londrina também, de 1995. Voleibol, Técnica, Tática, Exercício, Planejamento Anual, também de 1975. Manual de Educação Física, Voleibol, São Paulo, 1974. São alguns dados do professor João Bosco, mas eu gostaria de relatar João Bosco da Silva. Não, João Bosco da Silva. Não. O professor João Bosco, ele tem uma história muito peculiar na educação barretense. Eu tive a felicidade, quando assumi a Secretaria Municipal de Educação, de conhecê-lo, apresentado até pelo Zanon, nosso saudoso Zanon, que era muito amigo do João Bosco, professor João Bosco. Então, sabedor da experiência do João Bosco, ele me apresentou o professor João Bosco. E como a gente precisava montar a equipe, estávamos montando a equipe, e naquela oportunidade, já pensando na escola de período integral, que é justamente aquela escola que a criança tem as matérias científicas, mas também tem educação física, esportes, né, educação artística, informática. Então, o professor João Bosco caiu como uma luva nesse projeto de montar a escola de período integral, justamente na parte de educação física. Então, ele, que é um especialista em educação física, com mestrado na USP em educação física, nos ajudou muito nessa tarefa. Logo em seguida, quando ele foi admitido na Secretaria de Educação, ele foi eleito presidente do Conselho Municipal de Educação. E aí nós tivemos a oportunidade de revogar uma deliberação do Conselho e, consequentemente, também um decreto do prefeito que estabelecia que a disciplina Educação Física nas escolas de ensino fundamental do município deveriam ser ministradas por professoras multidisciplinares. Ou seja, a professora normal que leciona matemática, português, geografia, também deveria lecionar educação física. E a consequência é que, na verdade, as crianças, né, os alunos não tinham essa disciplina, porque na hora da aula de educação física, a professora jogava uma bola para as crianças e pronto, né, porque ela não tinha formação específica em educação física. Então, nós revogamos essa legislação, editamos uma outra, o Conselho Municipal de Educação editou uma nova deliberação, determinando que em cada escola de ensino fundamental deveria ter um professor de educação física para ministrar as aulas de educação física. Quer dizer, professor especialista ministrando as aulas de educação física. Hoje, nós devemos ter mais ou menos uns 150 professores de educação física
lecionando na rede municipal. Naquela época não havia praticamente nenhum, raros professores. Haviam no esporte, mas não na educação. E hoje as crianças têm aulas de educação física com professores especialistas. Isso foi uma revolução no ensino fundamental, porque não há dúvida nenhuma que a educação física é importantíssima na formação da própria pessoa, e em termos de coordenação motora, desenvolvimento físico mesmo, mente sã e corpo são, né? Então não se pode pensar em desenvolver apenas a mente e esquecer a parte física. E o professor Robosco, então, foi essa pessoa chave nessa revolução na educação física barretense. Mas ainda tem uma outra história muito importante. Quando surgiu a ideia da Universidade Aberta do Brasil, isso lá em 2005, mais ou menos, 2005, 2006, eu me dirigi a Brasília, no Ministério da Educação, querendo já logo aproveitar para pleitear a instalação de um polo da Universidade Aberta do Brasil em Barretos. E cheguei em Brasília, no Ministério da Educação, fiquei sabendo que a Universidade de Brasília estava dentro do esquema, dentro do sistema Universidade Aberta do Brasil, e ministrando, dentre outros cursos, educação física, artes, teatro, né? E logo que soube disso, me dirigi então à Universidade de Brasília, onde eu fiz inclusive mestrado, fui aluno da UNB e tenho um bom relacionamento na Universidade de Brasília, e lá fui procurar os responsáveis por essa área de ensino à distância, tentando trazer para a nossa cidade o curso, a UNB, com os cursos de artes visuais, teatro e educação física. Educação física era uma surpresa, porque eu imaginava como oferecer um curso de educação física à distância, né? Bem, mas aí me passaram o nome do coordenador do curso, eu fui conversar com ele, que era justamente o professor Irã, que nós aprovamos um título ao professor Irã recentemente aqui. E estando com o professor Irã, ele estava um pouco assim cético com relação à possibilidade de instalação da UNB aqui em Barretos, com curso de educação física, e depois de muito pensar, ele perguntou quem seria o coordenador desse curso aqui em Barretos, quem seria a pessoa que iria ajudar a coordenar o curso de educação física aqui em Barretos. E quando eu mencionei, disse que nós tínhamos aqui uma pessoa que era muito experiente em educação física, que tinha graduação, licenciatura em educação física na USP e que tinha também mestrado na USP. Ele ficou bastante curioso, mas quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? Que eu dei o nome, é o professor João Bosco da Silva Cipriano. Professor João Bosco da Silva. Ele falou: João Bosco, como é que é essa pessoa? Qual é a fisionomia desse professor? Como é que é? E eu descrevi, falei algumas coisas das experiências do professor João Bosco, e o professor Irã então ficou surpreso. Ele disse: esse aí foi meu professor no meu mestrado lá na USP. Veja só que coincidência, professor, doutor Francisco. O coordenador do curso de educação física da UNB tinha sido aluno do professor João Bosco no mestrado na USP. Conhecia, portanto, e confiava plenamente do trabalho dele. E falou: não, se é o João Bosco que está lá, nós vamos levar o curso para lá. E em face disso é que o curso de educação física da UNB veio para Barretos e formou o nosso vereador Aparecido Cipriano, Carlão do Basquete. Pois não, Cipriano? Bom, doutor Reginaldo, o senhor tinha que fechar a passagem do senhor aqui com chave de ouro, né? E o João Bosco, ele é responsável pela transformação da educação física aqui em Barretos. Muitos viam educação física em Barretos somente como uma disciplina que talvez fosse obrigatória, que era só um professor que servia só para jogar uma bola, para os meninos correr atrás dela. E hoje não. Hoje a nossa educação física em Barretos, ela tem o seu respeito também em cima disso, como uma das disciplinas que forma o indivíduo como todo. Que não adianta nós tratarmos o nosso corpo somente como o meio de transporte da cabeça, não é isso. O corpo tem que pensar junto.
E o professor João Bosco tem uma importância muito grande. Ele foi o nosso tutor da nossa primeira turma, do primeiro dia ao último dia. E tem muita importância na continuidade e na valorização. Nós conseguimos terminar o último ano com 29 alunos, porque ele também estava próximo. Formaram 14, mas os outros vão formar esse ano também. Então, é importante valorizar o trabalho do professor João Bosco. Recentemente, infelizmente, ele teve um AVC, né? A gente sabe disso, mas nem por isso ele abandonou a turma. Nem por isso ele deixou de continuar cumprindo a sua função lá. E conforme nós vimos o professor Irã falar, né, da importância dele na vida da educação física também para Barretos, na Universidade Aberta, da Universidade de Brasília. Então, agradecer também o senhor pela lembrança, porque nós temos que lembrar das pessoas. Eu entreguei um título recentemente para o Soneif, que eu coloquei uma música do Nelson Gonçalves que fala que se a pessoa quiser me homenagear, que eu homenageie em vida, porque quando morrer só quero flores, né? Então nós temos que homenagear mesmo as pessoas que vale a pena enquanto elas estão vivas, estão no nosso meio, né? E esse é o caso do professor João Bosco. É lógico, tem muita gente que não o vê tão bem, porque ele é muito exigente, ele pega no pé, mas pelo bem, para que o professor de educação física tem que reconhecer nele uma importância muito grande, porque ele trouxe para Barretos, trouxe para a educação física o reconhecimento que ela merece. Então merece o título. Parabéns ao senhor. O professor João Bosco é bastante polêmico, né? Mas é porque a formação dele é muito, muito grande, né? É muito profunda. Ele é um estudioso de educação física, foi técnico até de seleção brasileira de voleibol. Então é uma pessoa que conhece muito sobre o assunto e tem uma visão transformadora realmente. Doutor Ginaldo pediu a prorrogação dos trabalhos. É regimental, favorável à primeira comissão, os contrários manifestam, é aprovado por unanimidade. E o professor João Bosco exerce o seu trabalho com uma dedicação que faz inveja, quer dizer, uma dedicação impressionante, praticamente sem ganhar nada, porque o que ganha um professor, né, um tutor da Universidade Aberta é muito pouco em face do trabalho que é realizado, mas é uma dedicação, uma paixão que é uma coisa inexplicável, que só se explica mesmo pela paixão que ele tem pela educação física. Então, é por isso que isso também tem certeza que o mantém vivo, que dá energia para que ele continue vivo. Eu sempre quis homenagear pessoas que realmente tivessem feito por merecer. E eu estou tranquilo mesmo, porque eu sei que o professor João Bosco, no anonimato, com as polêmicas dele, mas ele fez muito, transformou a educação física em Barretos, e eu espero que ele continue dando a sua contribuição. Pessoas como o João Bosco, a gente precisa dessas pessoas até para chocar, para chegar e dar um choque nas outras e fazê-las pensarem e evoluírem, portanto. Então, eu peço a todos vocês, todos os senhores vereadores, que me apoiem na concessão desse título de cidadão honorário de Barretos ao professor João Bosco, porque realmente Barretos deve muito a essa pessoa, que não faz muito tempo que está aqui, mas já fez muito pela nossa cidade. Muito obrigado. Obrigado, professor Reginaldo. Realmente, bela iniciativa de Vossa Excelência. Não podia fechar com melhor chave de ouro que um título ao professor João Bosco. E realmente eu estava lá, presente na formatura da UNB, quando a coordenadora da Universidade Federal, ela diz que só foi um dos motivos que fez com que Barretos fosse agraciado com essa universidade aberta, foi que o professor João Bosco seria o coordenador. Isso realmente pesou, e pesou muito, para que Barretos conquistasse essa tão sonhada universidade aberta, que proporciona hoje que as nossas crianças e nossos adolescentes possam, hoje em Barretos, ingressar no ensino fundamental, desde a creche, das EMEIs, ensino médio, ensino universitário gratuitamente, inclusive com material didático. Parabéns, não poderia ter escolhido o nome melhor para receber esse título aqui na Câmara Municipal. Parabéns também ao professor João Bosco. Continua em discussão, não havendo mais oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem.
Aprovado por unanimidade. Eu solicito a segunda discussão na mesma sessão, regimental. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em segunda discussão, não havendo oradores, está em segunda votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. O vereador Guilherme de Ávila solicita a apreciação da redação final, regimental. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Passaremos agora à discussão única de requerimentos e indicações. O vereador Kiko Miziara solicita o englobamento da matéria sem destaque. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Só pela ordem, eu queria só fazer um adendo no requerimento 217. 217. Pois Que além não. dos ofícios às pessoas mencionadas, que fosse aqui, por aqui não ficou constando, e também que fosse oficiado a Ordem dos Advogados do Brasil, para que tenha conhecimento dos votos. Anotou, Flaviano? Que seja encaminhado também à OAB o requerimento 217. OAB, Estado de São Paulo. OAB Brasil. OAB Brasil. OAB Brasil. Está em votação o pedido de adendo. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em votação o requerimento já com adendo. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em votação o remanescente da matéria englobada. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Senhores vereadores, temos agora um pedido de ordem do vereador professor Reginaldo, com a palavra, pedido de ordem, professor Reginaldo. Pois não. Senhor presidente, eu gostaria de ler então o ofício encaminhado a Vossa Excelência. Excelentíssimo senhor... Eu peço ao primeiro secretário que proceda a leitura do ofício. Por favor. Roberto, pede para segurar um pouquinho. Câmara Municipal de Barretos, do Estado de São Paulo. Barretos, 5 de março de 2012. Excelentíssimo senhor Videlson Paixão Leite Júnior, presidente da mesa diretora da Câmara Municipal de Barretos. Referente, renúncia ao cargo de vereador. Senhor presidente, venho por meio deste comunicar a Vossa Excelência a minha renúncia ao honroso cargo de vereador dessa Câmara Municipal a partir do dia 6 de março de 2012, por motivos de ordem estritamente pessoal. Atenciosamente, vem assinado professor Reginaldo da Silva, vereador. Lido o requerimento, eu peço então que conste em ata que o vereador professor Reginaldo da Silva, através do seu requerimento, eu vou ajeitar, vou estar com... conste em ata que o professor Reginaldo da Silva, através desse requerimento, está... Eu também vou. Eu vou votar. Aqui nós sabemos que é consenso de toda a Câmara Municipal que realmente é uma grande perca para a Câmara Municipal, mas não tem como voltar atrás. Que conste em ata, então, no dia de hoje, 6, a partir de agora, e eu quero que conste que o professor Reginaldo participou de toda a sessão, inclusive de todas as votações, e que no final da sessão entregou um requerimento solicitando a renúncia do seu cargo de vereador no município de Barretos. Antes, então, que conste em ata, infelizmente, a renúncia do professor Reginaldo, mas que Deus lhe abençoe, lhe ilumine nessa nova jornada na Unifeb, e que essa Câmara Municipal teve a honra e o prazer de trabalhar com o senhor, e que o senhor vai fazer muita falta conosco aqui. E agora eu vou pedir a suspensão dos trabalhos por 3 minutos para que a gente possa aqui nos dar o último, assim, um abraço de despedida do nosso vereador, professor Reginaldo, tá? Antes do encerramento da sessão. Solicito
o adiamento da sessão por 3 minutos. Favorável pela comissão, contrário se manifesta. Aprovado por unanimidade. A suspensão dos trabalhos. Atenção, senhores vereadores. Até para completar o pedido formal, neste momento, o professor Reginaldo deixa de ser vereador nesta Câmara Municipal, na cidade de Barretos, nesse momento, e para a próxima sessão fica convocado o vereador suplente e agora titular Caio Monteiro de Barros. Mas já fica previamente convocado. Exaurida a pauta, nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos, desejando a todos uma boa noite.